Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos e, mais uma vez, estamos aqui no dia 2 de março de 2026, às 19 horas, para continuar a nossa meditação na leitura do Livro dos Espíritos com os comentários do Espírito Miramês. Mas antes, vamos fazer a nossa breve prece, como sempre fazemos, não é? Deus de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam e que velam por nós. Somos gratos sempre pela oportunidade de estarmos aqui, buscando um melhor entendimento sobre esta bendita obra que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a compreender o nosso papel aqui neste planeta. Obrigada, Pai amado, por tudo que recebemos. E obrigada pela vida, pela saúde. Estamos aqui de boa vontade para que possamos aprender um pouco mais. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na parte 2ª, capítulo 1, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Ainda estamos estudando esse tópico, progressão dos espíritos. Hoje nós temos as perguntas 126 e 127, seguidas do comentário do Espírito Miramês, na série Filosofia Espírita, volume 3. Estamos na série Filosofia Espírita, volume 3, do Espírito Miramês, não é? Meditando aqui no comentário do Miramês, né? Tentando entender, né, o pensamento de Miramês, não é? Com relação às 1019 perguntas apresentadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, somente para lembrar, na semana passada, nós terminamos com a pergunta 125, em que Kardec perguntava, né, na pergunta 125, os espíritos que enveredam pela senda do mal
poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, terminamos o nosso estudo semana passada com essa pergunta de Kardec. Se os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E responderam os espíritos que sim. Então, isso nos dá, né, um certo conforto, esperança, né, e confiança, que tudo se movimenta, tudo se conecta no universo e que amanhã pode ser melhor do que hoje, né? Então, passando para a pergunta de hoje, número 26, que é continuidade, né, do movimento feito por Allan Kardec, aprofundando sempre as perguntas, né? E agora, na pergunta 126, nós temos o seguinte: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, mesmo menos mérito do que os outros? Repetindo, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Responde os espíritos: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Nós já sabemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem o saber. E nessa pergunta 126, os espíritos respondem a Kardec que Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, eles não eram mais que simples espíritos. Quer dizer, porque fizeram escolhas, né, inadequadas, incompatíveis com as leis de Deus. Então, vamos passar para o comentário do Espírito Miramês, no volume 3 da série Filosofia Espírita. O comentário 126, Livro dos Espíritos. O título de Miramês é Por que Escolheu? Então, título de Miramês, Por que Escolheu? Comentário 126. Comentário da pergunta 126 de Allan Kardec. O soberano Senhor do universo é todo amor e toda bondade. Ele não assiste a um filho, mas que a outro, por ser todo justiça. Porque um espírito, desde o seu princípio, escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilharam somente a senda do bem? Pergunta Miramês. Onde encontrar essa desigualdade? Pergunta Miramês. É fácil de observar. A alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelas quais passou em inúmeras reencarnações
já lhe conferiram a maturidade necessária, de maneira a escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. Então, vamos ver nesse primeiro parágrafo introdutório desse comentário que Miramês confirma a resposta dada pelos espíritos a Kardec. Deus não assiste a um filho mais que a outro, por ser todo justiça. Esse é um ponto que ele confirma na resposta dada pelos espíritos à pergunta de Kardec. Quer dizer, no segundo ponto desse parágrafo, ele pergunta por que um espírito, desde o seu princípio, escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilharam somente a senda do bem. Então, é preciso encontrar, não é? Onde existe essa desigualdade. E ele acrescenta que é fácil de observar. A alma que ama o bem, né, escolheu desde o seu princípio o caminho do bem, é porque é uma alma mais velha no sentido de que já passou por muitas experiências nas inúmeras reencarnações que lhe conferiram maturidade, a maturidade necessária que o espírito precisa para escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. Então, isso aí, certamente, tem, não é, nas inúmeras reencarnações, entre idas e vindas, não é? Entre quedas, não é? E reerguimentos, não é? Melhoramentos, os espíritos chegam à maturidade necessária. Não apenas suficiente, mas necessária para escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. Quais são as leis que atendem ao amor? Não é? Caridade, fraternidade, não é? Que fazem parte das leis divinas que estão registradas em nossa consciência, aguardando o momento de despertar para os nossos valores espirituais. Vamos continuar, então. O animal é movido pelo instinto, e esse instinto fala-o matar para viver. O animal é movido pelo instinto, e esse instinto fala-o matar para viver. As lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Depois que essa alma animal se desliga por maturidade dos reinos mais grosseiros, leva consigo todos esses instintos. E logo que recebe a razão iluminada, escolhe somente o bem, esquecendo todo o seu passado milenar, onde nunca existiu a educação,
a consciência do amor e da verdade. Então, nesse segundo parágrafo, Miramês está nos lembrando, né, a escala, né, dos diferentes reinos da natureza, porque o animal é movido pelo instinto e é pelo instinto que ele mata para viver. E essas lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Isso é importante que a gente tenha uma noção exata do que ele está falando. Depois que essa alma animal se desliga por maturidade da sua condição mais grosseira, dos reinos mais grosseiros, ela leva consigo esses instintos. Nós trazemos ainda esses instintos. Mas logo que recebemos a razão iluminada, escolhemos somente o bem. Um dia nós vamos escolher somente o bem. Porque o mal, que chamamos de mal, é a ausência do bem. E uma vez escolhendo o bem, pela iluminação das nossas consciências, esquecendo todo o passado milenar, onde não existia educação, a consciência do amor e da verdade. Então, todos os espíritos passam por processos de evolução. Aqui chamamos de despertamento, onde existe o que denominamos de erro. Então, o Miramês está comentando que todos os espíritos passam por processos de evolução. Segundo o Miramês, processos de evolução é o que ele chama de despertamento espiritual. A cada existência reencarnatória, não é? Passamos por processos de evolução e esses processos dizem respeito ao nosso despertamento para os valores espirituais. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento dos seus filhos de coração. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento desta perfeição que dorme em cada um. Esse ponto aqui é bem interessante. Por quê? Miramês, vamos repetir. Miramês nos diz, achamos, quer dizer, ele acha, né, que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento desta perfeição, que dorme em cada um. Então, você pode achar estranho, mas por que o Miramês acha que todos os espíritos são perfeitos? E basta o despertamento dessa perfeição que dorme em cada um de nós. Primeiro ponto é que ele acha que Deus não faz nada imperfeito nem mal. Quando ele diz que acha que todos os espíritos são perfeitos, bastando despertar essa perfeição, não é? Que dorme em nós, é porque ele
acha que Deus não faz nada imperfeito, senão não seria Deus. Nem faz nada mal. Segundo, é que ele acha que basta o despertamento dessa perfeição que trazemos, não é, no nosso interior, no nosso íntimo da nossa alma. Então, esse é o pensamento de Miramês. Ele acha que os espíritos, todos os espíritos são perfeitos, que Deus não faria nada imperfeito. Mas vamos à frente. As classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para a frente. Né? Nós vimos aqui, no programa da semana passada, na pergunta 124, que Kardec perguntou aos espíritos, não é? Porque existe, desde o princípio, espírito que segue o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, não é? E qual era a gradação que existe entre esses dois extremos? E os espíritos responderam que os que se acham nos graus intermédios, quer dizer, nos graus intermediários, constitui a maioria dos espíritos. Essa foi a resposta que os espíritos deram a Kardec na pergunta 124. Então, aí o Miramês está comentando aqui, nesse parágrafo, que as classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para a frente. Quer dizer, são almas que estão em direção ao caminho do bem. É um curso que já foi vencido até ao meio. Quer dizer, podemos pensar, né, que essas classes intermediárias estão no meio do caminho, em direção à sua libertação. É ainda, veja só, isso é importante, é ainda a mistura do bem com o mal. Quer dizer, o mal ainda existe nessas classes intermediárias. Mas, não é? Elas estão andando para a frente. É ainda a mistura do bem com o mal, que na continuação do aprendizado vai esquecendo o mal e se aperfeiçoando no bem pela natureza divina que vai desabrochando em sua consciência. Então, quer dizer, nesse processo, não é? Ele está comentando que nesse processo das classes intermediárias que estão andando para frente, mas ainda numa espécie de mistura entre o bem e o mal, né? Do bem com o mal, continuando o aprendizado, então essas classes vão esquecendo o mal e vão se aperfeiçoando no bem, pela natureza divina que vai desabrochando em suas consciências. Continuando. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal. Por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que se semeia. Então, aqui ele começa esse outro parágrafo, nos dizendo que espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, porque já sabe que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que se semeia. O espírito, quando recebe a razão no mundo espiritual, é instruído em todas as modalidades da lei. E ao receber um corpo físico
pela primeira vez, já tem noção do bem e do mal. Se ele mistura essas duas forças, não é? Do bem e do mal, é por falta de experiência que o próprio tempo vai lhe conferindo no passar das vidas sucessivas. Se regredirmos a memória, se regredirmos a memória de um espírito angélico no passar, na profundidade das eras que viveu, neste ou em outros mundos, ver-nos-emos nos princípios da formação do seu caráter. Aqui, nesse ponto, ele está nos dizendo que se nós regredirmos, fizermos uma regressão de memória em um espírito angélico, na profundidade das eras que ele viveu, né, dos tempos em que ele viveu, vamos ver que, mesmo que ele tenha vivido neste mundo ou em outros mundos, chegaremos a ver nos princípios da formação do seu caráter. Veremos nesses espíritos que eles passaram pelos mesmos erros que nos atormentam, lhes servindo de lições como tem nos servido, e não de servir aqueles que estão na nossa retaguarda. Os processos de despertamento vieram pelas nossas necessidades, porque diz o ditado popular, né? Que a necessidade ensina. Então, os processos de despertamento vieram pelas nossas necessidades, sem faltar a misericórdia de Deus, usando os espíritos maiores para ajudar os menores. E assim ocorre em toda a escala do despertar espiritual de todos os espíritos. Então, tem pontos aqui interessantes nesse parágrafo, né? De que quando o espírito mistura as duas forças do bem e do mal, por falta de experiência, que o tempo vai lhe conferindo no passar das vidas sucessivas, é o que nós podemos ver caso fizéssemos uma regressão à memória de um espírito angélico. Iríamos ver que nessa memória ele recuperaria todas as existências sucessivas com todos os seus erros e acertos, avanços e recuos pelos mesmos caminhos que nós estamos passando. Então, terminando esse comentário, Miramês nos diz que Deus é um Pai, e só esse nome basta para ser entendido como tal. Procura ler com mais atenção. Aí ele sempre dá, não é? Faz uma sugestão, uma recomendação para nós, somos leitores, né? Procura ler com mais atenção, orar com mais humildade e exercitar o amor e a caridade intensivamente, que as leis do Criador ficarão mais visíveis na tua consciência. Assim, elas vão passando a ser vividas pelo seu coração. Quem escolhe o mal, desconhece o bem. E quem vive o bem, já sentiu as consequências do mal. Quer dizer, quem escolhe o mal é porque desconhece o bem, e quem já vive o bem é porque já sentiu
as consequências dolorosas do mal. Então, terminando esse comentário da pergunta 126, vamos para 127. Pergunta 127 de Allan Kardec. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Os espíritos respondem: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Quer dizer, os espíritos são criados iguais, não é, quanto às faculdades intelectuais. Mas, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. O livre-arbítrio siga o que está estabelecido, não é? Na direção da vida. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Resposta dos Espíritos a Allan Kardec. Repetindo. Kardec pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Responde os espíritos: são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem, mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Aí vem uma breve explicação de Kardec. Vejamos a explicação de Kardec para essa resposta que foi dada pelos Espíritos à pergunta 127. Os Espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Esse é o início da explicação de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores. Não têm, é certo, maus pendores. Mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim, como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, essa é a breve explicação de Kardec. Kardec comenta aqui, explica
que o fato dos espíritos seguirem o caminho do bem desde o princípio não quer dizer que eles sejam espíritos perfeitos. É disso que Kardec está falando. E, embora eles não tenham maus pendores, não é? Não tenham mais inclinações, eles precisam adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. E aí ele faz essa comparação, né, desses espíritos com as crianças. Que seja como for, a bondade dos seus instintos naturais, no caso das crianças, elas necessitam de se desenvolver e de se esclarecer. E para conseguir se desenvolver e esclarecer, a criança só consegue isso passando pelo processo da transição da infância para a madureza. Kardec chama de madureza, ou seja, a maturidade. Então, assim como há homens bons e outros que são maus desde a infância, né? Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Mas Kardec diz que tem uma diferença. Porque as crianças já têm instintos inteiramente formados. Enquanto o espírito, ao ser formado, ao ser criado, ele não é nem bom nem mau, mas tem em si todas as tendências, e aí ele toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. E aí vamos para o comentário de Miramês, número 127, barra Livro dos Espíritos. O título é Igualdade. Então, seu comentário de Miramês, a pergunta 127 de Allan Kardec. Título Igualdade. Viemos todos de um princípio único. Viemos todos de um princípio único, que se fundamenta em Deus, mas em condições variáveis quanto ao modo de ser. Os múltiplos caminhos da evolução são idênticos nas exigências. Quanto ao candidato ao despertamento das vidas que sucedem vidas. Quer dizer, os caminhos são múltiplos da evolução, mas são idênticos nas exigências, né, das provas, das expiações, dos aprendizados, do despertamento, para que o espírito chegue à perfeição. Deus nos oferece tudo o que precisamos. Entretanto, cada um assimila o que aprendeu a assimilar. Ele está presente em tudo e em todos. Porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitir. Ele está falando aqui de Deus. Que Deus nos oferece tudo o que precisamos. Entretanto, cada um de nós assimila o que aprendemos a assimilar, conforme o nosso estado evolutivo atual. E aí ele continua dizendo que Deus está presente em tudo e em todos. Porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitir.
É por isso que a igualdade torna-se um fato, desde quando vibra no fundo o conhecimento do porquê somos todos irmãos, não somente espíritos. Mas tudo existe, visível e invisível, na grande casa do Criador. Então, vejamos os pontos importantes aqui para a nossa reflexão de hoje. Quer dizer, viemos todos de um princípio único, que se fundamenta em Deus, mas em condições variáveis, quanto ao nosso modo de ser. Não é? Nós até estudamos, né, no início do Livro dos Espíritos, a diversidade das raças. E aí ele vem com o outro ponto importante, que embora os caminhos da evolução sejam múltiplos, eles são idênticos em suas exigências. Porque ninguém chegará à perfeição sem passar pelo processo das várias reencarnações e aprendizados, né, para que possa alcançar, né, o topo da escala evolutiva. E nesse parágrafo ainda temos outro ponto. É por isso que a igualdade torna-se um fato, porque o que nos iguala é o fato de que somos todos irmãos, queiramos ou não. Somos todos irmãos. Não somente espíritos, mas tudo que existe, visível e invisível, na grande casa do Criador. Continuando. Desde quando o espírito compreenda de onde veio e para onde vai, e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Desde quando o espírito compreenda de onde veio, para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Como fazer o mal nestas condições de almas conscientes da verdade? Então, é a pergunta. Como fazer o mal? Se estas condições, se essas almas já estão conscientes da verdade. Os homens do século que se aproximam haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Lembrando, quando Miramês fala que os homens do século que se aproximam haverão de cuidar mais do espírito por maturidade, é porque ele ditou a série Filosofia Espírita de 20 livros na década de 1980. Então, essa série Filosofia Espírita foi trazida na década de 1980, mais de 125 anos depois que Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então, é quando ele se refere ao próximo século, a gente vai entender. É que ele estava na década de 1980 e ele estava se referindo ao século XXI. Os homens do século que se aproximam haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Estão sofrendo os reveses do que fizeram de mal e sofrendo, procuram os caminhos do bem, que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal, como o chamamos,
entrará no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Novamente afirmamos que nenhum espírito sobe sem esforço, dor e sacrifício, que Jesus deu provas dessa verdade para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Então, nesse parágrafo também tem alguns pontos para a nossa reflexão. Ele inicia esse parágrafo dizendo, afirmando, que quando o Espírito, desde que o Espírito compreenda de onde veio, para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. O segundo ponto é que ele projeta, não é? Projeta essa evolução, não é? Para o próximo século, que é o século XXI, onde nós estamos. Porque ele projeta para esse século que os homens haveriam de se aproximar mais do Espírito, por maturidade. Porque esses homens desse século XXI, no pensamento de Miramês, estão sofrendo os reveses do que fizeram de mal. E sofrendo, procurarão os caminhos do bem, que lhes protege e dá mais vida. Então, o ponto também importante para a reflexão é que nesse processo, não é, de evolução, o mal, como chamamos, entrará no esquecimento, porque não teremos mais necessidade da lição do mal. Então, ele termina esse parágrafo afirmando que nenhum espírito vai subir sem esforço, dor e sacrifício. Porque Jesus, que era espírito puro, deu exemplo dessa verdade, para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Vamos continuar. Cada ser humano carrega uma cruz nos ombros. E é ela quem valoriza nossos esforços no bem e os nossos trabalhos na autoeducação. Então, cada ser humano carrega uma cruz nos ombros. E é essa cruz quem valoriza nossos esforços no bem e nos trabalhos da nossa autoeducação. O processo de cada alma está ligado ao tempo, qual a semente que se lança no seio do solo. O agricultor sabe esperar e confiar no tempo para o seu crescimento e época de frutificar. A alma é uma semente de Deus, que obedece às mesmas leis, no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que a faça ser o que não pode, de uma hora para outra. O que pode acontecer é ela fazer a sua parte para caminhar mais depressa. Porém, para tanto, a maturidade fornece a inspiração para a sua disposição.
Então, temos aqui também alguns pontos de reflexão. No pensamento de Miramês, cada ser humano carrega uma cruz nos ombros. E é essa cruz que valoriza nossos esforços no bem e os nossos trabalhos e investimentos na autoeducação. Primeiro ponto. E aí ele faz aquela comparação, aquela analogia com o processo, né, que se observa quando se planta uma semente. O tempo que leva essa semente para nascer, crescer e dar fruto. Então, ele está comparando que a alma também é assim. É uma semente de Deus que obedece às mesmas leis da natureza. Esse é um ponto importante para a reflexão. E que o terceiro ponto é que não existe mágica que faça o homem ser o que ele não pode ser, de uma hora para outra. Não existe mágica no aprendizado. Existe trabalho, dor e sacrifício. Nós todos que passamos pela escola daqui da Terra, sabemos que não é fácil. Começamos lá na escola primária, passamos pela escola fundamental, passamos pela escola de segundo grau, passamos pelos vestibulares da vida, pelos Enems da vida, para chegar em uma universidade. Chegamos na universidade, aí vemos que a graduação não garante tudo, e aí fazemos a pós-graduação e vamos seguindo. É a mesma coisa. Não existe mágica que faça nós sermos uma coisa que não somos. Quer dizer, tem muita gente que tenta mostrar, né? Sabemos que temos pessoas, né, que se comprazem em mostrar uma coisa que ela não é. Mas ela está enganando ela mesma. Porque ninguém engana a Deus e nem engana os outros a vida toda. Né? Então, é disso que o Miramês está falando. O livre-arbítrio na alma iniciante quase não existe. O livre-arbítrio na alma iniciante quase não existe. Ela está mais orientada pelo meio ambiente, onde forças de todos os tipos a induzem para todos os lados. E as experiências começam em todos os rumos. As responsabilidades são de acordo com o que aprendeu. Aqui também nós sabemos. Na vida material, na nossa vida corpórea, material, é assim que funciona. Né? As responsabilidades vão aumentando para nós de acordo com o que nós aprendemos. Porque se estudamos, não temos preguiça de pegar no livro, nem de estudar, nem de querer aprender cada vez mais. À medida que aprendemos mais, vamos assumindo maiores responsabilidades. No mundo dos espíritos também é assim. É a mesma coisa.
está em cima, deve ajudar quem está embaixo. Isso aí é um recado de Miramês, não é? Importante para todos nós. Quem está em cima, não é? Deve ajudar quem está embaixo, não é? Até porque o fato de estar um grauzinho acima não nos garante tudo. Esta é uma lei da cooperação mútua. E quem está abaixo ajuda inconscientemente quem se encontra mais acima. Porque quem está mais abaixo, na escala do aprendizado, acaba por ensinar também aquele que já está num grau um pouco acima dela. Porque aquele que está embaixo não é um papel em branco. É um ser humano que também tem o que ensinar. Então, importante essa via de mão dupla. O problema acontece quando aquele que está um pouquinho em cima acha, não é? Levanta o nariz e acha, não é? Que é a última bolacha do pacote. Mas não é assim que funciona. Então ele diz assim: vivemos dentro da eternidade, onde Deus guia todos com o mesmo amor. Ninguém se perde por estarmos todos dentro do próprio Senhor. Terminando esse comentário, Miramês comenta que os espíritos são criados iguais quanto a tudo o que existe de atributos, quanto às habilidades intelectuais, as faculdades intelectuais. Foi essa a pergunta de Kardec. Essa pergunta é de número 127. Então, os espíritos são criados iguais quanto a tudo que existe de atributos. O que ocorre é que uns despertam mais depressa os dons que podem escolher pelo seu livre pensar. Mas, no fim, todas as qualidades têm de ser despertadas, tornando um todo de atributos espirituais. Eis aí, perfeição. Dentro da perfeição do Criador. Então, Miramês termina esse parágrafo, não é? Termina esse comentário com esse parágrafo de que os espíritos, de fato, são criados iguais quanto às suas faculdades e atributos intelectuais, e o que acontece é que, ao acordarmos na reencarnação, né? Enquanto crianças, uns vão despertando mais depressa, são mais rápidos. Os dons que podem escolher pelo seu livre pensamento, pela sua capacidade de pensar. Mas, no fim, todas as qualidades têm de ser despertadas. Porque
se trata de atributos espirituais, de valores espirituais, que serão despertados em todos, mais ou menos rapidamente, como disse os Espíritos a Kardec. Eis aí a perfeição, dentro da perfeição do Criador. Então, pessoal, hoje nós vamos terminar na hora, porque só tivemos 2 perguntas, a 126 e 127, e vamos aqui terminando a nossa meditação nessas 2 perguntas de Kardec, com o comentário e o pensamento do Miramês. E desejamos a todos uma ótima semana de paz e de muito aprendizado. Porque queiramos ou não, vamos aprender. Não há outro caminho. Se não aprender por amor, vai aprender pela dor, mas vai aprender. Essa é a lei. Então, nós desejamos sempre o melhor, né? Para todos nós, né? E, como diz o Miramês, se esse estudo toca em algum ponto do seu coração e de sua mente, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com a família. Porque se ele tocar em algum ponto do seu coração e da sua mente, você conseguir, nesse estudo, assimilar algum ponto que seja importante para a sua vida, compartilhe com os outros, porque aqueles que sabem um pouco mais precisam ajudar a subir os outros que estão ainda, né, em fase mais preliminar, né, do aprendizado. Então, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.